Olá, internautas! Começa agora o JC Entrevista. 2010 bateu recorde na geração de empregos. No ano passado, 2,5 milhões de pessoas conquistaram trabalho com carteira assinada. E para 2011, as perspectivas também são animadoras, principalmente por conta de eventos como a Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, que serão realizados no Rio de Janeiro. Mas você sabe como conservar o seu emprego e conseguir a progressão na carreira escolhida? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Marcelo Abrileri, que é presidente da Currículo. A empresa acaba de realizar uma pesquisa sobre os principais motivos da demissão de funcionários. Olá, Marcelo, seja bem-vindo à JCTV. Olá, Pamela, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui com a JCTV e mostrando um pouquinho mais do nosso trabalho. Como foi realizada essa pesquisa, Marcelo? Essa pesquisa foi realizada com as empresas que são usuárias do nosso site. Então, nós escolhemos algumas empresas que têm o perfil, nós sempre fazemos pesquisas, né? Então, a gente sempre procura as empresas que têm o perfil mais adequado ao perfil da pesquisa, não é? E aí nós disparamos o convite, algumas empresas aceitam e respondem, na web mesmo. E depois a gente tabula as respostas e entende melhor como é que o mercado anda. E o que esse levantamento de dados mostrou em relação às demissões de empregados? Mostrou que um fator que sempre existiu permanece, que é as empresas contratam por competência técnica e demitem por falta de comportamento, ou por comportamento inadequado, né? Então a pesquisa mostra que ainda 34% das demissões são por conta do comportamento inadequado. No entanto, apareceu um dado novo, que 28% já mostram que estão demitindo por baixo desempenho. E esse é um fator novo, não é? Que não era assim no passado. E esse baixo desempenho está de alguma forma associado ao apagão de mão de obra que o mercado de trabalho vem apresentando? Está sim, Pamela. O que acontece é o seguinte, o mercado hoje está bastante aquecido. As empresas, em geral, estão crescendo e aumentando os seus quadros de funcionário. Isso faz com que a necessidade de contratação seja sempre uma constante e elas vão buscar no mercado profissionais que estejam à altura, não é, da vaga em aberto. Ocorre que, em geral, como o mercado está aquecido e o índice de desemprego está muito baixo, os profissionais estão empregados. E aqueles que estão desempregados, invariavelmente, não têm a competência necessária para preencher muitos destes cargos que estão em aberto. Então a empresa, na dificuldade de achar a mão de obra desejada, acaba pegando um profissional menos capacitado, na esperança de que ele se capacite e ela consiga fazer com que ele reaja e esteja em breve à altura do cargo que a empresa precisa que seja preenchido. Infelizmente, muitos não conseguem corresponder a essa necessidade da empresa. Muitos conseguem e acabam se efetivando, isso é excelente, mas muitos não conseguem. Então, tem sim, não é? Tem a ver com esse apagão, principalmente nos dias de hoje, né? Muito embora o mercado está aquecido, a competitividade entre as empresas, né, dentro dos seus segmentos, aumenta, não é? Isso faz com que as margens diminuam e a necessidade de performance seja cada vez uma exigência maior. Então, por isso que hoje quase todos os funcionários têm que ter foco no resultado, né? E quem não está bem capacitado, às vezes não consegue responder à altura. De acordo com a pesquisa que a Currículo realizou a respeito das demissões, existe um perfil de profissional que mais apresenta esse baixo desempenho e também esse mau comportamento profissional? Foi engraçado que apareceu que a geração Y, com mais de 50%, 51%, aqui é o perfil que mais apresenta essas duas posturas, né? Um comportamento inadequado ou baixo desempenho. No entanto, a diferença não é muito grande. Não é? Os outros ficaram com 40%, nós estamos falando de 10% de diferença, mas sim, a geração Y foi a que apresentou maior incidência nesses dois motivos. Para que os internautas entendam melhor, o que define um profissional da geração Y? Então, geração Y é um nome que foi dado
depois da geração X, né, e antes da geração Z. Então, a geração X é de 65 em diante, a geração Y são profissionais que nasceram de 1980 em diante, ou seja, tem hoje mais ou menos 30 anos, não é? E geração Z é quem tem de 1990, nasceu de 1990 em diante. Então, entre 80 e 90, ou seja, entre 20 e 30, é geração Y. Então, nós estamos falando de um profissional de 25, 26 anos, não é? Na média. Esse é o perfil do profissional. O que acontece é, a geração Y cresceu num mundo moderno, não é? Sendo muito estimulada por televisão, por internet, por música, facilidade de ouvir música, telefone, celular. Então, muitas formas de se comunicar, sendo que na maioria das vezes ela utilizou todas elas e muitas vezes utilizou simultaneamente. Então, isso criou profissionais com uma capacidade muito grande de administrar várias coisas simultaneamente. E isso é uma vantagem para algumas tarefas, para algumas situações, não há dúvida. No entanto, este profissional, em geral, que desenvolveu essas capacidades, ele tem mais dificuldade em foco, atenção, concentração e profundidade, que muitos assuntos às vezes precisam. Porque quando você dá muita atenção, quando você dá atenção a muitas coisas simultaneamente, você é raso em todas elas, você não consegue se aprofundar em nenhuma. Para você poder se aprofundar em algum assunto, você precisa desligar as outras conexões, vamos dizer assim, para se aprofundar nessa. E o profissional da geração Y, que desenvolveu essa habilidade, muitas vezes não desenvolveu a habilidade do aprofundamento, né, da concentração, do foco. E muitas vezes faz falta. Então, muitas matérias por aí dizem que a geração Y, de certa forma, é melhor que as outras, ou tem vantagem. Eu não acho. Eu acho que ela tem uma característica diferente. Em alguns momentos, esta característica pode ser vantajosa. Em outros momentos, é uma desvantagem. Ao contrário da geração X, que muitas vezes não tem habilidade, não é um multitarefa, não é? Mas consegue se aprofundar, ter foco e se concentrar muito mais do que profissionais da geração Y. Como as empresas de hoje devem lidar com esse profissional da geração Y? Olha, eu acho que goleiro a gente põe no gol, meio campo a gente põe no meio campo e atacante a gente põe no ataque, né? Então, a empresa sábia vai saber posicionar os seus talentos de forma a dar para os profissionais de geração Y tarefas nas quais eles vão se desempenhar bem, não é? Que eles vão ter facilidade devido às características que eles têm hoje. E vão dar para outros profissionais de geração X, Z, ou baby boomers que sejam, não é? Outros tipos de tarefas e responsabilidades que estes têm mais competências ou têm mais o perfil para dar conta de uma maneira mais efetiva. No entanto, há de se dizer o seguinte: existem sim profissionais da geração Y que têm capacidade de concentração. Quando a gente fala geração Y, nós estamos generalizando, né? Mas não é todo mundo que é assim. Então tem profissional da geração Y que não é multitarefa e é concentrado. Tem um profissional da geração Y que é multitarefa e sabe ser concentrado também, conseguiu desenvolver as duas habilidades. Tem profissional da geração X que é multitarefa e sabe ser concentrado, e tem uns que só sabem ser concentrado. Então, quando a gente fala assim, é meio genérico, não é? Mas cada um é cada um. Cada um teve uma vida, tem um código genético, tem um dom, uma facilidade. Então, também não há de se rotular todo mundo sempre com o mesmo selo, né? No entanto, é uma tendência para a grande maioria das pessoas daquela faixa etária. Marcelo, muito obrigada pela sua entrevista aqui no JC Entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando para vocês todos. E a você, internauta, muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.